Só matemática. Olha só, vamos olhar a nossa direita aqui. Vamos olhar a nossa direita aqui. Eu tenho uma fração, eu tenho um numerador e tenho um denominador. Tá? Essa fração minha, tá? Eu digo que ela é negativa. Tá? Se ela é negativa, presta atenção. Ó. O numerador e o denominador possuem sinais opostos. Concorda comigo? Concorda? Sim. Tá? Para ser negativa, né? Se esse aqui for menos, né? Esse aqui vai ser mais. Se esse aqui for menos, esse aqui vai ser mais. Concorda comigo? Sim. Tá. Agora presta atenção uma coisa. Presta atenção. Geralmente, existe uma confusão, tá? em valor da função e valor da variação. Olha só. Você tem 10 quilos de arroz hoje. Tá? Amanhã você tem 12 quilos de arroz. A sua variação foi de quanto? Foi de 2, né? Concorda? Hein? Agora, você tem 15 quilos hoje, no caso, né? E 10 quilos amanhã, a sua variação foi, né? Sempre o final, né? Ó, sempre ó, o final menos o inicial, certo? Então, ó, o final é 10, né? E o inicial é 15. Então, a tua variação foi de quanto? De menos 5. Entenderam? Então, olha só. Arroz, né, é positivo, né? Ó, arroz é positivo, né? Mas a variação pode ser negativa. Concorda comigo? Não existe pressão negativa. Atenção, não existe pressão negativa. Pressão é uma ação molecular, tá? Você não tem menos P, mas você pode ter uma variação de pressão negativa. Entenderam bem? Entenderam bem? Tá. dP, ó, dP é uma variação tão pequena quanto eu queira. Na realidade, para nós, né, é um ΔP. Tá claro? Matematicamente é dP, mas para nós é ΔP. Não tem problema escrever dP, né? Mas sabendo que dP é um ΔP. O meu dP pode ser negativo, não pode? Pode. Né? Então, olha só, olha que interessante. Rho, aqui ó, Rho é sempre positivo. Né? Massa específica é sempre positiva, né? O G, o número G, né, que geral é aproximadamente 9,8, né? 9,8, né? Metros por segundo quadrado, é sempre positivo, tá claro? Então, menos ρg é sempre um número negativo. Viram isso ou não? Olha que interessante, ó. Então, dP sobre dz, né, é sempre negativo. O que implica, olha só, sinal de dP é oposto, né, ou simétrico, né, oposto ao sinal de dz. Viram bem? Sim. Bem claro? Sim. Olha só, gente, que espetáculo. Aqui, ó, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, né? Aqui está meu reservatório, tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Aqui está meu eixo dos ex, ó. Vou fazer assim, peraí. Aqui está meu eixo dos ex. Tá vendo meu eixo dos ex? O que é um DZ positivo? É quando eu caminho para cima, né? É ou não é? É ou não é? Olha só, olha agora, olha a matemática junto com a física. Quando eu caminho para cima, qual o sinal de DZ? Positivo. Qual o sinal de DP? DP. Negativo. Por quê? Porque um tem sinal contrário ao outro. Viram só? Por isso, gente, que quando você está no fundo d'água, né, quando você vai subindo, ó, a tua orelha, né, o teu ouvido vai sentindo menos pressão. Por quê? No caso, o teu DZ é positivo, está subindo, a tua pressão está o quê? Caindo. Ó, quando você vem para o fundo,
Ó, qual o sinal do DZ? Negativo. O que acontece com o DP? Positivo. Positivo. Por quê? Por causa desse sinalzinho aqui, ó. Tá vendo? Então a sua pressão, ela aumenta, né? Quando você, o quê? Contraria o sinal de Z. Viram bem isso aí? Sim. Tá bem claro? Sim. Gostaram? Aham. Entendeu? Aí está a beleza da matemática junto com a física. Agora vamos resolver essa equação diferencial aqui, ó. DP, né, vai ser igual a menos ρg dz. Tá? Agora atenção. Se ρg for constante, isso aqui implica, né, no caso, né, integral de dp, né, vai ser igual a menos ρg integral de dz, né, mais uma constante c. Viram isso ou não? Sim. Então, vamos supor, né? Eu vou fazer aqui, integral de dp, né, é P. Integral de dz é z. Então, menos ρgz mais uma constante. Viram isso ou não? Sim. Tá. Agora, o que eu tenho que fazer? Para eu ter a minha função, eu tenho que conhecer minha pressão em algum lugar para achar minha constante. Entendeu? Geralmente, né? Aqui, ó, eu tenho aqui meu nível aqui, ó, né? Aqui é meu Z, né? Eu tenho uma altura H, minha altura H, e aqui é minha pressão atmosférica, né? P0. Então, por exemplo, né? em Z igual a H, meu P é igual a P0, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, P0. Vou escrever aqui em cima. Então, vou mudar a cor e escrever aqui em cima. Ó. Aqui, vou escrever aqui em cima. Então, eu tenho que P0 é igual a menos ρg H mais C. Então, C vai ser igual a P0 mais ρgH. Pronto, pego meu C, né, e vou jogar aqui, ó. Então, meu P de Z, né, ó, P só é função de Z, vai ser igual a menos ρgz mais C, né, que é P0 mais ρgH. Aqui eu posso colocar o ρg em evidência, P de Z vai ser igual, no caso, né, vou ter, no caso, né, ρg, que multiplica H menos Z, certo? Mais P0. Isso aqui é a minha função, né, que desde o início eu estava procurando. Está vendo aqui? Ó? Desde o início eu estava procurando. Viram isso ou não? Sim. Olha que interessante, ó. Olha para aqui, ó. Quando eu aumento Z, tá vendo aqui, ó? Quando eu vou aumentando Z, né, essa diferença vai diminuindo, não vai? Não é? Porque a H está fixo, né? H é essa distância aqui, ó, está fixo. Realmente a minha pressão vai caindo. Tá claro? Quando eu diminuo Z, né, esse meu fator aqui, né, H menos Z, vai aumentando, então a minha pressão vai aumentando. Viram bem isso aí? Hein? Sim. Viram bem? Bom, a interpretação, né, matemática, a interpretação física do que a gente obteve. É aquilo que eu falei nas primeiras aulas. A modelagem, né, tem que corresponder ao que acontece fisicamente. Né? Entendeu? Já pensou o contrário? Né? Se você estivesse mergulhando, né, você fazendo um mergulho no mar, né, a sua pressão no ouvido vai diminuindo quando você vai para o fundo. Né? Aí a modelagem estaria errada. Entendeu? Você poderia até fazer matematicamente correto, né, mas a modelagem estaria errada. Está bem claro, então? Sim. Está claro? Então tá, vamos fazer o seguinte agora. Olha só, vou fazer um outro problema aqui. Tá? Um outro problema. Estou gravando. Olha só, vamos resolver o seguinte problema. Tá? Imagine que eu tenho um elevador. Olha só, eu tenho um elevador. Tá? E esse elevador, né, ele esteja subindo. Tá? Uma aceleração constante A.
Tá? E dentro desse elevador, né, eu tenho aqui uma piscina, né? Vou colocar um balde, né? Lógico, um balde. Tá? E aqui eu tenho água aqui, ó. Tem água aqui. Tá? Eu quero saber, olha que interessante, eu quero saber, né, qual a distribuição de pressão, né, da água, tá, nesse balde. Tá claro? Ele está subindo com aceleração A. Bom, repara só, qual a hipótese que eu vou utilizar aqui, tá? Imagine mesmo, por exemplo, quando você sobe de elevador, você não está parado em relação ao elevador? É ou não é? Você está parado. É a mesma coisa assim, aqui nós temos, né, a estática dos fluidos, continua estática. Estática. Tá? Por que a palavra estática? Porque você não tem o movimento, né, de um elemento de fluido em relação ao outro. Ele está parado. Concorda que ele está parado? Quando ele sobe uma aceleração A? Concorda ou não? Então, repara, tem forças viscosas? Tem forças viscosas? Estão lembrados? Que são forças viscosas? Ela está relacionada ao atrito, né? Ao atrito. É ou não é? Quando sobem várias pessoas com vocês no elevador, vocês estão parados, o elevador está subindo. Pergunta, um está encostando no outro, assim, atritando no outro? Não. Então as forças viscosas são nulas, né? São nulas. Concorda comigo? As forças viscosas são nulas? E nós vimos, né? Que, ó, nós já vimos isso, né? Que dma, né? Ó, massa vezes aceleração é o somatório das forças que atuam sobre o elemento. Estão lembrados? Aqui eu tenho minhas forças, né? No caso, força devido à pressão, tá? Aqui, né, no caso, isso aqui é força de contato, né, mais força, né, viscosas, né, tudo com certo aqui, ó, mais força devido, né, no caso, né, de campo. Tá? Tá bem claro? Vou dar um... Bom, uma dessas forças nós já abrimos, né? Ó, essa força aqui, tá vendo aqui, ó? Força devido à pressão, né? Nós já vimos que é o quê? Menos nabla P dV, certo? Geralmente, o V de volume em fluido, você dá um corte aqui, tá? Para distinguir de V de velocidade, tá? Sempre elemento de volume, você bota menos nabla P dV, tá? Olha uma outra coisa também muito, mas muito interessante. Olha só, muito interessante. Isso aí eu vou fazer com vocês a toda hora. Olha só, qual é a unidade do nabla? Ó, qual é a unidade do nabla? Estão lembrados? Nabla, né, derrom, ó, derrom de X, I, mais, derrom de Y, J, mais, derrom de Z, K. Ó. A unidade do nabla é 1 sobre comprimento, ó, 1 sobre L, sobre comprimento. Repara, eu só tenho aqui ó, aqui não entrou nada, aqui é um buraco, ó, aqui é um buraco. Então, ó, variação de um buraco, né, não tem sentido. O denominador, tá vendo, é comprimento. Estão olhando aqui, ó, é ou não é? Viram isso ou não? Tá? O I e JK são adimensionais, não tem dimensão. Então, o operador nabla, a dimensão dele é 1 sobre L, 1 sobre comprimento. Agora, olha só, qual a dimensional de pressão? Né? Pressão, né, é força sobre volume, não é? Não é? Aliás, força sobre área, né? Ó, força sobre L2, tá claro? Tá? Então, olha que interessante, ó, nabla P vai ser força sobre comprimento ao quadrado dividido por comprimento, né? Vai ser 1 sobre L, né? Força sobre L ao quadrado, não é isso? Então, ó, atenção, nabla P, a unidade é força sobre volume. Olha lá. Viram isso ou não? Agora, olha que interessante. Qual a unidade do dV? É volume, né? Que é a unidade do nabla P? Força por volume. Força por volume vezes volume, ó. Força por volume vezes volume, me dá o quê? Força. Viram bem isso aí? Tá? Então, realmente, né? Isso aqui é força, né? Isso aqui é força, né? Então, menos nabla P dV você enxerga como força. Tá claro? E aqui é a nossa força de campo. Tá claro? Olha que interessante agora. Olha que interessante. Olha só.
Eu vou orientar meu eixo para cima, tá? Tá? E meu eixo Z para cima. Vamos ver. Pergunta, o elemento de fluido está tendo aceleração? Não. Tá, ué. Tá, ele não está subindo? Ele não está subindo? É, não é? Então eu tenho aqui, ó, DM, né? DM, A, K, né? Mas assim, ó. É ou não é? Tá? É o eixo dos ex, ó. Eixo dos ex aqui, ó. Concorda que é DM, AK? Igual. Igual. Tá? Ó, aqui, menos nabla P dV. Menos nabla P dV. Certo? Mais. Olha só. Pergunta. A Terra está exercendo uma força gravitacional sobre esse elemento? Sim. Sim. Então aqui vou colocar menos, né? Menos, né? DM, GK. Viram isso ou não? Sim. Vamos lá. Só que em fluido, né? Nós substituímos o DM, né, pelo ρdV, né? ρdV. DM, né? ρdV. Certo? Hein? Agora eu posso cancelar todos os meus DVs, né? Posso cancelar esse DV aqui, esse DV aqui e esse DV aqui. Então eu tenho, né, no caso, né? Eu tenho ρ AK, né? Certo? Tenho ρ AK. Eu posso até fazer assim, ó. Vou passar o nabla P para o lado esquerdo. Ó, vou ter aqui, ó, nabla P, né, igual. Tá? Eu vou ter aqui, no caso, né, menos ρ GK, né, menos ρ GK, menos ρ AK. Viram isso? Sim. Tá? Então, nabla P vai ser igual. Aqui eu posso colocar meu ρ em evidência, né, no caso. Ρ, colocar aqui menos ρ, né? Colocar mais ρ mesmo, que multiplica, aliás, colocar menos aqui, menos ρ, né? Que multiplica A mais G, né? A mais G vezes K. Viram isso? Sim. Bem claro? Sim. Olha só, que interessante. Olha só. Nós vamos ver coisas interessantes aqui. Tá? Aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Agora eu vou abrir meu nabla P, né? Certo? Tá bem? Vou abrir meu nabla P aqui, ó. Tá? Como é que eu vou abrir meu nabla P? Ó? D-ROM de P, D-ROM de X, I, mais D-ROM de P, D-ROM de YJ, mais D-ROM de P, D-ROM de ZK, igual a menos, né, no caso, né, ρ. Repara só, esse A, tudo bem, vou trabalhar com A mais G, não tem problema. Né? No caso, eu vou ter aqui menos ρ, né, A mais G, K. Né? Não se esquecendo que eu tenho 0I mais 0J, né? Tá certo? Não se esquecendo que eu tenho 0I mais 0J. Tá claro? Sim. Isso aqui implica, né, que D-ROM de P, sempre faço assim, ó, D-ROM de P, D-ROM de X vai ser igual a zero, né? D-ROM de P, D-ROM de Y igual a zero, e D-ROM de P, D-ROM de Z igual a menos ρ mais A, G. Tá certo? Tá legal? Hein? Sim. Tá. Bom, isso aqui implica, né, que P, né, só é uma função de Z, né? Pelo motivo anterior, tá claro? Se, atenção, se ρ e A forem constantes, né, no caso, ρ, A, G, né, forem constantes, Professor, Oi, no D-ROM de P, D-ROM de Z, você colocou que é o G multiplicando, não é o... tem razão, é o ρ multiplicando, lógico. Sem dúvida. Excelente, sinal que está prestando atenção. Então vamos lá.
Rho, né, que multiplica A mais G. Né, A mais G. Tá? Então, se eles forem constantes, meu P, né, vai ser igual, né, no caso, né, é só multiplicar por dz, né, vamos fazer direitinho, ó, dp, né, vai ser igual a menos, né, Rho, A mais G, né, dz, certo? O que implica, né, que P vai ser igual a menos Rho, A mais G, Z, mais uma constante. Tá claro? Tá bem claro? Bem claro. Bom, agora observe um fato muito importante aqui. Olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante. Olha só. Fisicamente, tá? Imagine você subindo no elevador, tá? Subindo no elevador com uma pasta na mão, tá? Você segurando um livro. Entre aspas, atenção, entre aspas, o peso do livro, não é peso, tá? Você sente uma força maior, né? Entendeu? Puxando o livro para baixo, não sente? Faz ao contrário, faz ao contrário. Quando o elevador desce bruscamente, você não sente no teu estômago ir para cima, entendeu? Quer dizer, a reação é o contrário, né? Tá certo? Quando ele sobe, né, é como se tivesse alguma coisa puxando para baixo. Tá claro? Tá? Então, repara, o meu A contribui para o meu G. Entenderam o que eu falei? Se eu der um mergulho na piscina, vamos dizer, na piscina, suponha uma piscina, né, sendo acelerada, né, com A para cima, supõe. Tá? Quando você mergulhar, você vai sentir uma pressão maior no teu ouvido do que se a piscina estivesse parada. Entendeu? Que é a contribuição do ar aqui. Viram bem? Viram isso? Quer dizer, eu estou somando ao G, tá vendo? Estou somando o A aqui. E vale a mesma coisa, né? Aqui, ó. Aqui, esse número aqui é positivo, esse todo aqui é negativo, né? Quando você aumenta Z, tua pressão diminui. Tá claro? Tá claro? Agora, o mesmo problema pode ser resolvido, né, se eu tiver o meu A para baixo, né? Se eu estiver descendo, se eu estiver descendo. Tá vendo aqui, ó? Se eu tiver um A descendo aqui. Se eu tiver um A descendo, né, eu vou ter menos do lado esquerdo aqui, não vou? Vou ter menos aqui? É ou não é? Tá certo? Se eu for ter menos aqui, né, eu vou ter menos aqui, ó. Menos aqui, ó. Tá vendo? Tá? Porque menos Roger vai dar mais, né? Mas está do outro lado, aqui, ó. Vai dar menos, vai dar mais. Viram isso ou não? Então, aqui eu vou ter P, né? P vai ser igual a menos, Rho, tá? Aqui eu vou ter G menos A, né? Z mais C, né? Entenderam por quê? Hein? É só trocar o sinal de A. Tá claro? Agora, gente, olha que interessante, que interessante. Se eu tiver uma piscina, né? Quando eu falo piscina, é para quando você dá o mergulho e sentir o teu ouvido, tá? Se eu tiver uma piscina descendo com A igual a G, olha só, hein? Se eu tiver com A igual a G, você vai sentir a mesma pressão em todos os pontos da minha piscina. Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, vamos supor uma piscina, né? Descendo com A para cá. Só que meu A é igual a G. A pressão aqui vai ser igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui. Ó, o P, tá vendo aqui, ó? Porque o G vai cancelar com A. Viram isso ou não? Sim. Tá? Então, nesse caso, numa piscina descendo com A, você sente a pressão em todos os pontos, a mesma pressão. Tá claro, gente? Sim. Tá? Bom, eu vou deixar um problema para vocês fazerem para a próxima aula. Tá? Olha a vantagem, presta atenção, olha a grande vantagem. Quando você aprende as coisas, né, quando você aprende corretamente, é só aplicar, porque os conceitos são sempre os mesmos. Né? Imagina, você em vez de decorar a fórmula, tá, você deduz. Entendeu a diferença? Tá bem claro? Eu vou dar um outro problema da estática para vocês. Tá? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Só um minutinho. Eu quero que vocês resolvam o seguinte problema. Olha só. Estática dos fluidos ainda. Hein? Tá? Aqui eu tenho um caminhão. Tá? Um caminhão. Ele está com aceleração A para lá. Tá? Eu quero esse aqui, ó, meu eixo do X. Tá?
Aqui eu tenho água, água, aqui é o nível da água. Evidentemente, quando os caminhão puxar para lá, esse nível vai mudar, né? Tá certo? Ele vai inclinar, tá certo? Tá bem claro? Sim. Tá, o nível vai inclinar. O meu A constante, tá? Uma aceleração A constante. A constante, tá? Então, quando ele for, né? No caso, né, tiver uma aceleração A constante em relação ao eixo do X, tá? Quando você não tiver, quando as moléculas, né, no caso, né, estiverem em equilíbrio, né, ele está andando para lá, tá? Aqui eu não tenho força viscosa, tá? Ele se ajeitou aqui, ó, tá? Ele dá aquele tranco, né, para acelerar, aí mantém a aceleração constante, você não tem movimento de uma partícula em relação à outra. Concorda comigo? Sim. Tá. Eu quero que você me ache meu P como uma função de x, y e z. Tá? Partindo sempre, né? Partindo sempre que dma igual a menos nabla p dv, né? Mais df viscoso mais dfc. Pergunta é estática, hein? Atenção, estática. O que é estática? Um elemento não atrita com o outro. Pronto, estática, né? Um elemento não se atrita com o seu vizinho. Tá certo? Olha só, para adiantar, né? Quanto vale essas forças aqui? Zero. Por quê? Exatamente por isso, né? O elemento não se atrita com o outro. Eu tenho essa força de campo? Tem, força gravitacional. Eu tenho meu lado esquerdo? Tem, que é a minha aceleração A. Tá? Eu quero que vocês desenvolvam isso, tá? E achem a minha função P, função de x, y, z. Tá claro? Tá. Então, vou parar a gravação, então, tá?